Tudo bem, querida? Tudo jóia, tudo Tá me ouvindo bem? lindo. Muito bem, muito feliz com esse convite. Saudade de você. Quantos anos, né, Cadica? Meu Deus, aquela época a gente, bom, pelo menos eu, né, respirava flamenco e estava sempre para cima e para baixo viajando, onde tinha curso, onde tinha do flamenco lá, estava. Escuta, minha linda, prazer te ter aqui. Fico muito feliz. É, A gente, né, faz tempo que não se encontra, mas eu tenho muito carinho por você. Muita gratidão quando fui dar curso aí também no teu trabalho, contigo, enfim, você é uma linda. E estou Ai, muito que feliz. lindo! Que bom, Débora. Fico muito feliz também. Muito, muito. Estou Eu acho que aqui. apesar dessa pandemia ser uma loucura, né? Ela tem coisas boas. A gente se aproximou de muitas pessoas, né? Com certeza. É um período que faz a gente se renovar de certa forma, né? Tu, tu te vê de tantos ângulos que tu nem vê essa verificação nesse período, né? E, Exatamente. e agora com esse teu convite, assim, olha, eu fui dar uma relembrada aqui nos meus anos e eu quero ver se eu vou conseguir te responder aí as datas, alguma coisa assim, mas foi muito legal já eu meio que fazer uma recordação de algumas lembranças, né? Como Ah, que foi, né? com certeza. Ô, Cadica, então me conta tudo desde o comecinho. Como é que você entrou nesta nossa loucura do Flamengo, né? Os fanáticos pro Flamengo. Pois então, eu já tinha uma história de dança desde pequenininha, com o balé, depois as danças gaúchas e tudo mais. Sou do interior. Vim morar em Porto Alegre e comecei a dançar em churrascarias. Eu tinha me formado no balé, lá na minha cidade, e vim morar aqui. E aí, um dia, depois de. Eu dançava em shows gaúchos e em churrascarias de noite. Eu dançava, era bailarina de churrascaria. E então, teve uma noite que depois desse espetáculo, a gente pegou o filme Carmen para assistir. E ali eu me impactei. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Que coisa mais linda! A aula, principalmente a aula da Maria Madalena, foi o que me impactou, a aula dela. Principal Aham. cena do filme. Aí eu digo, não, eu vou querer fazer isso. Aí tinha dança espanhola em Porto Alegre, tinha uma escola, Maria Júlia Rocha, e eu fui para lá. Naquele período ali era por volta de 86, 87. E aí eu fui fazer dança espanhola, fiz uns 2 anos, ou 3, sei lá, e já me apresentava porque eu tinha uma facilidade para dança, só que assim, aí eu aprendi rota, aprendi uh, coisas do folclore espanhol em geral, assim. Ah, E quando, em lá por 90, eu já tinha casado, estava com a minha nenê, a Emily, que hoje é a bailarina flamenca, é a professora, é a diretora da escola, está com 30 anos, tu vê, né? Faz exatamente 30 anos. O Robson apareceu em Porto Alegre para dar um curso de flamenco. aham. Aí eu fui lá, né? Mas tu vê, quando eu fiz a aula lá na Maria Júlia, a Uhum. princípio eu tinha chegado lá, perguntado sobre balé e ouvi o som das castanholas e do sapateado e aquilo me tocou. E a mesma coisa quando eu cheguei para fazer a primeira aula com o Robson. Sapateado, a vibração, quando aquilo entrou no meu corpo, Volta um pouquinho que você falou que deu uma travadinha de novo. tá. Então assim, ó, o Do rock. flamenco sempre foi uma sensação. Ó, o Robson, né? Cheguei lá nessa escola onde ele estava dando o curso, nem tinha visto ele nem nada, eu estava na rua.
Quando eu subi a escada, era no segundo andar, eu ouvi o, o som do flamenco, o som, o som do sapateado. E aquilo me arrepiou de cima a baixo, aquele volume de sapateado, de muita gente sapateando da aula que estava anterior. E aquilo eu nunca vou esquecer, foi uma emoção que realmente marcou. Tipo assim, eu tô chegando no paraíso, o que é isso? Né? Aí Que você som lembrou do filme também, né? Você fez uma associação também, com Carmen, que você viu, né? com Carmen e com tudo, porque eu já gostava de sapatear. Eu dançava malambo argentino, né? E como eu era professora de danças gaúchas, eu ensinava os sapateados dos meninos, porque faltava às vezes professor no meu CTG, essas coisas. Bom, então ali começou. E as possibilidades para o trabalho de fusão com a cultura gaúcha, né? Do flamenco com a cultura gaúcha, que foi um trabalho que eu fiz e comecei em 98. Mas até então, é, essa paixão começou forte ali, e aí estudei um tempo com o Robinson, ele formou um grupo, eu fiz parte, grupo Andaluz, e aí Como que depois nós chamava fizemos o grupo? o grupo Andaluz, o primeiro grupo que ele formou. É, Uhum. e foi muito, muito legal. Depois, nós fizemos um grupo de apaixonadas pelo flamenco de Porto Alegre e começamos a trazer a Morita. A Morita. Ah, E trouxemos a uhum. Morita muitas vezes. Muitas vezes. Ela vinha de Curitiba, né? Ela é argentina. E ela nos deu várias coisas, nos deu as 4 coplas bem certinhas, de sevilhana com castanhola e tudo mais. Depois, eu comecei a trazer a Cira Bejarano, que era uma paraguaia e Ah, maravilhosa, professora de flamenco e de danças, de clássico espanhol também. Ela era muito, muito forte no clássico espanhol. E eu gostei ah. bastante, trouxe bastante. Até que eu fui para Espanha a primeira vez. Quando você foi para Espanha, você fez a aula da Maria Madalena e que mais que você falou? Então, eu fiz muitas aulas da Maria Madalena e da Tina. E também fiz Tomás de Madrid, Candela Soto, fiz com Tudo vários, com a na Juana Maia. Fui para Sevilha fazer aulas com a Juana Maia, né? Fiquei um tempo lá com a Georgia, que é daqui, e o Miguel. Eu fiz aulas lá com ela também, ia num cantinho da casa dela, assim, porque eu tive bastante dificuldade e a Georgia me ajudou no sentido de me dar um reforço para as da aulas com. didática, da didática. Eles Sim, não têm muita didática, né? Ainda naquela época era pior. é. Então, eu tive essa ajuda. E Tomás de Madrid, eu me lembro que eu fiz aulas, assim, fiz com muitos. Eu morava dentro do Amor de Deus, né? Eu entrava lá de manhã, saía a hora que acabava, né? Fiquei lá bastante tempo, mas Uma dica, deixa isso eu perguntar uma coisa antes. O teu espaço propriamente veio muito depois? Ou veio nessa época? Como que foi? nos 2 primeiros anos eu não tinha, né? Eu dava aula numa escola aqui, chamada Sal da Terra. E quando eu já tinha 60 alunas, eu abria o meu Uhum. espaço. Em 95 eu abri o meu espaço. Então eu já tinha ido para Espanha, né? Uhum. E a Tina, quando veio, eu já estava no meu espaço. A Cira Bejarano, quando vinha, eu ainda dava aula nessa outra escola, né? Então, quando a Tá. Tina veio, Então, o ano que você foi para Espanha foi 94 ou 93? acho que foi 94. Eu fiquei na dúvida agora, Débora, se foi Tá, mas é mais 94 ou ou menos por aí. 93. Foi Mas foi antes por de ali. você. Uhum. É, porque aí em 95 a Tina veio. E não demorou muito desde que eu conheci ela, sabe? Então, por isso que eu acho que foi em 94 que eu fui para Espanha e a Tina veio em 95.
E aí foi marcante, realmente, foi marcante, assim, porque ali eu conheci o flamenco do Brasil, que eu, a princípio, não conhecia muito, através do Hum, Fernando. Porque aí, como o hum. Fernando chegou aqui, né, eu não estou conseguindo ler aí quem são as pessoas que estão aí, mas, assim, estou muito feliz. A Yara ia tentar vir na live, só que Coitada, a Yara lá é 3 da manhã. é muito complicado, né? É bem, bem. Tá. Mas aí o Fernando chega e começa a me colocar, né, as outras possibilidades brasileiras aí. E, Aham. e aí o mundo começa a se abrir também com essas possibilidades, né? Aí a Yara veio, começou a vir, eles começaram a fazer um trabalho com a gente, né? Com música e gravando músicas. Depois também teve o Fernando de Marília, que começou a fazer uns trabalhos com a gente bem no início da carreira dele, bem no início, bem no Aham. início. Então foi realmente. Ó, tá, a Lucimara tá aí, beijo. Miri Galiano, beijo, linda. Tem muita Ah, gente, a Miriam tá aí. fofa. Ai, que linda, maravilhosa. Eu já fui fazer estudos com ela lá em Curitiba. Que amor. Escuta, eu queria saber um pouquinho, sabe do quê? Da tua pesquisa das danças gaúchas com o flamenco. Porque é um diferencial, né? A gente sabe que o Sul tem uma cultura incrível, folclórica. O Sul está super ligado, né, a todos os países que a gente tem, né, da América Latina lá embaixo. A gente tem uma colonização espanhola grande, né, nesses outros países. Quer dizer, quanto tempo você ficou nessa pesquisa? Como que foi o enfoque? Porque eu acho que é uma curiosidade, apesar, né, que tá ligado com o flamenco, né? Você foi uma Claro. inovadora nesse sentido, né? Então, é porque foi muito natural, na verdade, porque assim, ó, eu já ia bastante para Argentina, eu já tinha ido para Argentina antes de ir para Espanha, né? E Hum, quando na Argentina a gente tem muita influência, o gaúcho, pelo folclore argentino. Então, ali eu já tinha tido, de qualquer forma, algo que eu percebi quando eu fui para Espanha. Quando eu fui para Espanha e vi certas coisas, fui a Sevilha, principalmente, onde me caiu a ficha, assim, aham. total, né? Das semelhanças, da, da influência e do folclore mesmo, da terra, da cultura, do cavalo, de tudo, da flor, da força, de uma série de coisas, de meu Deus do céu. E aí eu comecei, quando eu voltei, depois desse contato mesmo lá, que eu senti, eu me arrepiava de ver as semelhanças, né? E aí eu comecei a comparar os ritmos, eu gosto, eu toco piano, e eu era casada com um músico, né? Que é Hum, muito meu amigo, um músico gaúcho, e eu como tinha essa coisa do folclore desde criança, do folclore gaúcho, e era professora e tudo mais, então tudo para mim, o som, os sapateados, eu já via isso combina com aquilo. Meu Deus, mas isso é por tangos, mas isso é por alegrias. Ah, mas sabe? Então eu já via os ternários e quaternários, ali eu já comecei. Ah, mas isso combina com isso. E, e aí eu fui vendo várias e várias semelhanças, né? deixa eu te contar uma coisa que ficou muito na minha cabeça até hoje, ó, de anos. O Antônio Gades veio para o Brasil, isso em 1989, sei lá eu, que ano, e ele fez uma turnê pelo Brasil e foi para o Sul. Eu nunca vou esquecer uma reportagem na televisão que mostrava Antônio Gades com uns bailarinos folclóricos gaúchos. Me desculpa a minha ignorância, mas tem uma dança que tem um pau no meio, que eles sapateiam pulando. Sim, sim, a chula.
A Chula, exatamente. Eles fizeram um desafio para o Antônio Gades dançar a Chula. Eles apresentaram esse sapateado e ele vai lá e sapateia, lógico, com a linguagem do flamenco. Foi tão Sim. bonito, tão emocionante isso, que eu nunca me esqueci. Eu falei, gente, olha só, no sul do Brasil, né, a gente encontrou o Antônio Gades, gente, imagina, o monstro sagrado, né? Foi lá e fez essa comunicação assim com eles na mesma hora. Foi lindo, foi Claro, lindo. ele sentiu na mesma hora. E a chula é quaternária. E então dá para tudo que tu tem por tangos, por isso, por aquilo, fecha tudo. E tu te identifica na hora. Então é a dança muito tradicional, mas muito dançada pelos homens, né? Só que eu sempre fui desbravadora. As minhas bailarinas, eu sempre gostei, eu sei dançar chula também, e mesclei a chula dentro do flamenco também. E na Argentina tem o malambo, que é ternário e que fecha tudo em 12. Então fica perfeito, fecha muito. É muito. E nós, gaúchos, temos essa influência, né? Como eu te falei, e a influência lá na Argentina é bem maior dos espanhóis do que aqui. Nós temos, naturalmente, a influência dos imigrantes espanhóis aqui na nossa cultura, tudo, né? Tem as comunidades espanholas, assim como no Brasil todo, mas aqui é bem forte. Agora, na Argentina, é enorme. E influenciou muito, com certeza, né? Uhum, Porque influenciou horrores no folclore deles também, né? uhum. Na cultura. Então, tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. São as nossas gerações, são os nossos antepassados. E isso fez com que eu quisesse fazer essa mistura, porque para mim foi muito natural, é muito gostoso poder fazer isso, né? E Perfeito. funcionou. Foi em 98 que eu fiz o primeiro, desde lá nós nunca mais paramos, né? Aham. Na verdade, a gente vai fazer essa fusão sempre. É como se fosse, é hoje muito forte na companhia de dança. A companhia é chamada para vários eventos e tudo em função desse trabalho, né, de fusão. E E, quais foram esses espetáculos que você montou, que você destacaria os nomes, desse trabalho mesmo de fusão que você desenvolveu? bom, então, o primeiro foi Cadica e Paixão Flamenca, na época, né? Dançam Renato Borghetti. Aí eu fiz esse trabalho com a parceria do meu ex-marido. Até hoje a gente acaba fazendo esse trabalho ainda, né? Vamos fazer agora na pandemia, agora num teatro para mostrar como é possível os cuidados e tudo mais. É uma grande empresa aqui que nos chamou para fazer esse espetáculo. Então, Cadica e Paixão Flamenca dançam Renato Borghetti. Hoje é o espetáculo da família. É porque todos os meus filhos bailam, né? Então Ai, hoje tem o espetáculo da família. aham. E, e a gente vai estar fazendo aí. Teve parceiros, né? Que são vários músicos gaúchos, né? Que vieram. Teve parceiros um, parceiros dois, o espetáculo Fusão mesmo, que era Fusão Flamenco Gaúcho. O nome do espetáculo, Fusão Flamenco Gaúcho. E Terra Gaúcha, que teve que a gente conta, então, lendas, guerras, histórias do Rio Grande do Sul, mas todo com a linguagem flamenca, Ai, né? que lindo. E é bem bonito. Ele tinha um diretor de teatro que já faleceu, até que fez toda a costura do espetáculo. É um espetáculo com bastante pesquisa também. Que legal. Carmen Gaúcha, que já foi direção da Emily, né? Esse espetáculo, que agora, quando a Emily assumiu a direção da escola, e o espetáculo Pulsar, que também teve a direção da Emily, eu acho que ela deve estar aí assistindo. O espetáculo Pulsar
que foi o ano passado, 2019, ele é novinho, novinho, em folha, e ele mostra muito o trabalho da fusão. Então, e é um trabalho lindo, ficou assim, lindíssimo mesmo. Ah, e agora tem um trabalho que não é bem da fusão, mas é com a Emily, com a Ana Medeiros, Som da Madeira. Que a Ai, que Ana Medeiros é uma grande bailarina flamenca gaúcha que lindo. começou comigo o flamenco. Também. Ah, E isso que eu queria saber agora, seu lado de formadora, né? Vamos voltar só um pouquinho lá sim, atrás. Quando você estava no grupo do Robson, né? Que vocês formaram um grupo, você lembra de lugares que vocês se apresentavam, vocês chegaram a fazer shows? E como é que era o ambiente flamenco um pouco nessa época? então, né, naquela época eu não cheguei a fazer muitas apresentações, mas fiz na Sociedade Espanha, na Casa de Espanha, Aham. fizemos, na Feira do Livro de Porto Alegre, fizemos na Feira do Livro, fomos numa festa flamenca, uma festa espanhola, em Rio Grande, eu acho que é uma cidade que tem bastante colonização espanhola. Aham. Eu não fiz assim muitas apresentações E com nessa ele. casa de Espanha eram o quê? Espanhóis de que parte? Eram espanhóis que estavam aí? Tinha alguém que dava aula na casa de Espanha? Pois então, eu fiz aula também um tempo, logo que eu parei com o Robson, eu fui Hum. fazer com o Ádio da Casa de Espanha. Ah, Um professor que tá vivo ainda, tá bem velhinho, mas uhum, ele então ensina, porque eu queria aprender também todo o folclore, eu tinha essa curiosidade, sabe? claro. Então, a Morita vinha seguido, se apresentava quando ela ainda tinha o Santana, que era o outro esposo antes de falecer, né? Depois também veio com o Fabiano também, Ah, quando sim. ficou viúva, né? Depois teve Uhum, o Fabiano. Então, aham. se apresentavam na Casa de Espanha também e trouxemos aí para cursos. E aí, quando você começa o teu trabalho, Cadica, aí o seu trabalho próprio, existia locais de apresentação, fora com o Borghetti, você trabalhou então com o Fernando de la Rua no Flamengo quando vinha para Sim. cá. Tinha mais Ah, eu algum fiz, outro guitarrista, fiz músico? o Fernando de Marília bastante. Fernando de Tinha Maria. um alemão, o Bram, ele teve por aqui por um tempo. Depois tinham músicos que tocavam flamenco, mas tocavam mais violão clássico. E aí eu ia trazendo cantoras de ópera para fazer Carmen. A gente participou da Ópera Carmen aqui em Porto Alegre também. Fizemos muitos trabalhos com orquestra, trabalhos com clássico espanhol, né? Sim. Bastante com orquestra fizemos muitos. E eu comecei com festas flamencas. Na Uhum. verdade, as minhas primeiras apresentações, quando eu comecei com o meu grupo, as minhas alunas eram muito iniciantes ainda, e eu dançava mais números, assim. Então eu decorava a casa, eu tinha várias peças de decoração que eu fiz pinturas, leques gigantes, painéis, chales, mantons. Eu levava a comida típica, eu fazia a tortilha e a sangria e eu levava os cozinheiros espanhóis, né, que faziam a paella. E as festas foram crescendo, crescendo, crescendo. Primeiro Uhum. começamos em residências, nos primeiros 2 anos, e depois foi para clube. E aí, quando foi para clube, as minhas Uhum. alunas também já estavam dançando mais números e tudo mais. E aí eu tinha que decorar salão enorme, era muita tortilha, muita sangria, às vezes para 400 pessoas. Aí eu comecei a deixar a comida de lado e Aham, contratava também um decorador, porque aí eu quis ficar só com a dança e cada vez mais eu queria ficar mais com a parte da dança. claro. E aí depois destas festas flamencas que cresceram, começaram a vir os congressos e tudo mais, e da gente participar, Festa das Nações, aquelas coisas que a gente era convidado também para a Feira do Livro. Mas aí começamos a fazer espetáculos, fiz La Gran Torada, que viajou bastante, foi um espetáculo muito lindo,
o espetáculo Com Alma e Coração, o espetáculo com a Yara e o Fernando, que eles vieram no Teatro São Pedro, e o Flavinho, foi lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Era Por Fiesta. Aham. Foi um espetáculo muito, muito bonito. Que daí Tiveram já era vários, flamenco, flamenco mesmo, né? sim, eu sempre tinha, né? Eu mantive porque a escola cresceu no Flamengo também muito. Mesmo que tivesse o trabalho de fusão com Hum, o gaúcho, eu mantinha seguidamente um espetáculo flamenco, claro. E paralelo, por me isso. conta então um pouco também, que eu estava te perguntando, da questão da Cadica como formadora, como professora. Quando começou o espaço, que você falou que foi em 95, né? Isso. Foi O sempre meu no próprio. lugar? Como que era? Você já tinha uma casa, era um espaço pequeno? Com quem você trabalhava? Você tinha outros professores? Como foi se desenvolvendo a escola? Tá, bem no início, eu tinha um aluno que já tinha me acompanhado nesses 2 anos anteriores, quando eu dava aula em outras escolas. Ah, inclusive, uma das escolas que eu dava aula, quando eu comecei tive que deixar aquela escola, a Tatiana, que depois foi a professora da Andréa Guelpa, da Andréa, da Andréa del Puerto, a Que é Andréa a começou lá naquela. Flores. Tatiana Oi? Flores? Tatiana Tatiana. Flores, ela Ah, foi a minha substituta. Ela era do grupo do Robson, comigo. E uhum. aí eu chamei, Tati, eu vou ter que deixar aquela escola lá, porque eu tô com muitas alunas lá perto de casa. Tu pega essa escola? E ela, sim, pego, Cadica. E aí a Andréa foi ser aluna dela. Aham. A Andréa Del Puerto, coisa mais querida. Foi ser aluna da Tatiana. E depois se tornou prof da Tati. Então, as histórias, assim, né? Muito, muito, É muito isso que eu especiais. preciso, Catica, sabe? Quem que veio da onde, que veio. Quem mais estava nesse grupo com você e com a Tati, do Era Robson? eu, a Tati, a Eliane, que não, depois eu não vi ela seguir no Flamenco, a Uhum, Carmen, que era uma senhora uhum, que já faleceu agora, mas ela era muito estudiosa e muito aficionada. E aí, por último, entrou a Andrea no uhum, grupo, aham, né? Aí entrou no grupo, ficou um tempo, e foi quando eu saí, e depois eles acabaram namorando e tudo mais, né? certo. Mas das que estão no Flamengo hoje, que estavam naquele primeiro grupo, era eu, a Tati e a Andrea, Certo. né? É Fran, né? Andrea Fran. É. Ai, beleza. Ótimo. Daí você foi seguir tua vida, fazer teu espaço, né? E como que começou? Começou num tipo, num lugar assim, era quase uma garagem, assim. Eu aluguei uma peça no fundo de uma loja de eletricidade. Então a gente entrava ali, foi quando a Tina e o Fernando vieram. Minha Ah, primeira escola, tu entrava para uma garagem, assim, um corredor, e lá no fundo era a minha sala. Tinha uma sala só, uma uhum, recepção, e até eu construí um banheiro, porque senão tinha que ir lá num banheirinho, não sei onde. Então ficamos ali. Até que uma vizinha começou a incomodar por causa do som, né? Aí eu coloquei tudo que foi coisa para proteger o som, tudo que a gente já não conseguia nem sapatear mais, de tanta coisa para não ter ruído, né? E aí ah, foi um vizinho meu disse assim: compra um terreno, faz uma escola com proteção acústica. Eu, como que eu vou fazer isso? Dei esse passo, fiz um financiamento do BNDES, levei uns anos pagando aquilo que era praticamente um aluguel, era aham, exatamente o mesmo preço do aluguel. E uhum. consegui construir a escola, que hoje é Ah, uma grande escola. a Quase sua. fechei a escola na pandemia, quase fechei. Ah, Aí, aí a Emily resolveu seguir. Mãe, eu sigo. Vamos lá. Eu digo, não, então tudo bem. que Agora linda, vamos ver. que linda. Mas aí você tem escola então até hoje. Como é que foi essa coisa mãe e filha?
A Emily foi criada dentro da escola desde pequenininha, deve ser história tipo eu e a Isadora, né? Ai, sim. Então, eu amamentava, ela tinha 4 meses quando eu estava fazendo as aulas com o Robson. Eu me lembro Hum. que escorria leite, eu dizia, eu tenho que ir, tá na hora do mamar. Aí eu saía da aula, às vezes, o leite escorrendo, né? Com 2, 3 aninhos, a nossa primeira apresentação foi numa feira do livro e a Emily se apresentou. A gente fez uma roda e ela fez uma palminha e um sapateadinho, pegou a saia, a coisa mais linda. Fazia Ai, mãozinhas. ah, E aí foi indo. Ela queria muito, durante anos, ela queria entrar para a companhia criança. Então, ela sofria um pouco por causa disso, que eu dizia, não, filha, ainda está muito cedo, tu ainda ah, é criança, tem que esperar mais um pouquinho. Aí as coleguinhas dela, que eram maiores que ela, às vezes entravam antes. E ela, puxa vida, mãe, eu tenho que esperar e não sei o quê, mas aí deu tudo certo. Foi indo, e até que ela começou a querer buscar o caminho dela também e fazer outros cursos. E foi muito legal que a Ana Medeiros, que começou comigo bem novinha, coisa mais linda. Já na primeira apresentação ela já arrasou, assim, sabe? Aquela pessoa que vem com tudo, assim, com a alma e que se coloca inteira, assim, ela ela veio com tudo. Só que quando eu comecei o trabalho de fusão, uhum. ela quis seguir o flamenco, só flamenco. E a Andrea estava a mil. E ela foi para a Andrea e eu. E foi muito bem, foi maravilhoso, né, foi toda a carreira dela se desenvolveu lá. E hoje, então, nós seguimos sempre muito, muito ligadas. E ela fez um processo de coaching comigo Que para legal. num momento difícil ali que ela passou de transição da carreira dela para começar Assunto. a carreira dela solo, né? E foi muito bom. E aí começou a fazer esse trabalho com a Emily, que elas estudam bastante. Para esse espetáculo agora, Som da Madeira, acho que 2 anos elas trabalharam. 2 anos eu acho que estudaram. Que Muito legal, bonito, muito lindo. bonito. Tão bonito isso, né, Cadica? Quando existe essa ligação, né, por ela ter sido tua aluna, começado com você, e depois de tanto tempo, uma retomada agora com a tua filha, deve ser bem emocionante nesse sentido. É emocionante. Eu agradeço um monte, assim, porque a Emily cresceu no flamenco em função desse contato também, se motivou mais, e a Uhum. Ana está perto de mim, e eu fico muito feliz, porque é como um filho que vem e volta para casa, e vai, e viaja, e vai ao mundo, mas vem e te dá uma cheirada, e dá aquele carinho. Então, para mim, é muito, muito lindo. Tem a Denise também, que é hoje a professora lá na escola do Flamengo. Tem muitas alunas e que está há anos já. E começou lá na minha escola, como bolsista até, e depois foi indo, foi indo. Hoje ela é secretária e a professora de Flamengo que tem mais alunos lá na escola. Ah, que legal. E e é apaixonada, apaixonada pelo flamenco. Então, é isso, tá nas mãos de quem realmente respira e é apaixonado. Eu não tô mais tão atuante, mas o flamenco tá em mim, tá dentro de mim. Na hora que toca aí uma guitarra, tiver uma ruerga que for bem, que me deixe bem à vontade. Hoje eu tenho muito mais coragem do que antigamente, muito mais, por Com esse certeza, novo trabalho que eu tenho feito. E por claro. a gente começa a perceber que está tudo dentro, que nada se perde, e que quanto mais tu tem coragem de ser tu, né? Uhum. E aí a tua alma flora, aí a tua alma vai, que é a essência do flamenco, né? Com Que é dançar nossas verdades e as nossas emoções, né? certeza. O Cadica, você é uma super pesquisadora, né? Como a gente está conversando sobre isso. Eu quero saber do livro.
né? Muitas pessoas aqui sabem, né? Mas várias não sabem, que você tem um livro publicado sobre flamenco, e eu queria saber como que começou essa tua pesquisa. Isso, olha lá. Olha que Como lindo, começou né? sua pesquisa, como que foi toda, porque é um trabalho, né, Cadica? Como foi a Sim, sim. edição, como foi todo esse processo, quanto tempo durou? Porque a gente tem pouquíssimas publicações aqui no Brasil, né? Hoje em dia a gente já tem trabalhos universitários, cada vez mais gente indo para a universidade, fazendo tese e tal, mas Sim. publicação de livros são muito poucos ainda, né? Então, desde o início, eu era apaixonada por achar literaturas. Desde o início que eu comecei o flamenco. E a Morita tinha um polígrafo. Aí depois eu consegui um outro livro lindo também, com o início do flamenco. E onde eu conseguia um livro de flamenco, eu adquiria e estudava. E aí eu fui montando uma apostila para as minhas alunas. Porque eu gostava de dar aula de teoria também, um pouquinho mostrar tudo. Eu gostava de tudo muito organizadinho. E Muito depois, legal. quando eu comecei a dar aula, fazer os planos de aula. Quando eu comecei a formar os professores, eu fazia o que que tu tem que dar no iniciante um, no iniciante 2, no intermediário um, 2 e 3, no avançado, né? Que músicas, que tudo. Então, eu gostava disso. E aí eu fui fazendo aquela apostila. E aí, quando eu fui para a Espanha, comprei muitos livros. Uhum. E quando eu fiz um pós-graduação em dança, que foi em 2005, por aí, 2004, 2005, eu vi que tinha realmente pouca literatura, que não tinha quase nada escrito em português, e resolvi fazer o meu trabalho do pós sobre o flamenco, né? Aham. Porque eu digo, eu já tenho tanto material, eu vou aproveitar esse pós e vou organizar esse trabalho. E amei, comecei a entrar em contato com os flamencos. Isso foi muito gostoso porque eu comecei a entrar em contato com o flamenco do Brasil e eu adorei. E aí eu pedia fotos e pedia currículo. Eu acho que tu não me mandou foto, Débora. E aí Eu não tô no seu livro? Tô. tá Não? no livro, tá no livro, sim. Só não me lembro se tá com foto. Acho que tá, porque eu não sei se tu me mandou foto. Não me Mas lembro. tu tá no livro, tá no livro. Imagina, não tem. E eu procurei colocar todo mundo que me mandava esse material e tinha que pedir autorizações. Na verdade, quando eu fiz o pós-graduação, eu não estava ainda com a ideia de lançar o livro. Só Aham. que eu tirei nota 10 e a professora orientadora, a banca, quando eu apresentei, eles disseram: tu deverias lançar um livro, porque até não tem um livro sobre o flamenco no Brasil e coisa e tal. Tu deverias lançar um livro. Tá, e aí eu digo, bom, que bom, né? E aí foi ficando, foi ficando. E aí, em 2010, eu fiz um curso de coaching. Fazia 5 anos que o livro estava engavetado. E Aham. Nossa. aí eu pensei, aí eu tinha que trabalhar uma meta no coaching. Eu fiz o coaching para o meu crescimento. Eu não pensava em ser coach. Uhum. Aí eu pensei, como é que eu vou trabalhar outra meta se eu tenho um livro engavetado? Primeira coisa, eu vou ter que lançar esse livro. Primeira tarefa do coaching, né, minha. Aí eu fiz lá no próprio curso um Aham. evento onde eu consegui apoios dos colegas, apoios, porque eu penso assim, o livro tem que ser união, união dos flamencos e união de pessoas que me apoiam para eu conseguir lançar esse livro, porque senão eu não vou conseguir. Sozinha, como é que eu vou fazer? E aí começou. Eu queria não só os flamencos, como eu queria isso aqui no final do livro, ó, que é apoios. Eu Ah, queria, eu queria isso, sabe? E aí fui atrás, consegui ganhar muitos cursos de PNL, de coaching, eles me davam o curso para estar no livro, né? Eles estavam começando aqueles institutos e tudo mais. Ganhei roupas da Riatitá, ganhei viagens, ganhei muitas coisas. E um patrocínio eu consegui da metade do livro. E metade do livro eu fiz poupança e eu própria patrocinei. Eu fiz durante ali algum tempo, uns 2 anos, eu acho,
Eu sei que em 2011 o livro estava pronto. Consegui uma artista maravilhosa, porque o livro ele ficou muito lindo, assim, ele foi feito por uma pessoa premiada, né? Olha só, aqui é uma foto minha, flamenca, Uhum. aqui é a companhia, uma Mas das é páginas, assim, ele é legal. todo, Uhum. ele todo tem essas bolinhas. Ó, aqui é a Yara, ó. Lindo, maravilhoso. Então, é um livro muito lindo. E ele conta, ele faz a diferença, por exemplo, entre o flamenco, a classificação das danças da Espanha. Então, eu coloco ali como começa classificando as danças para te entender como a Espanha organizou bem as suas danças, né? E Aham. depois, então, depois entro no flamenco em si. Mas primeiro localizo ele como uma das classificações da dança espanhola. Depois, então, entro profundamente, cante, baile, guitarra, destaco os flamencos do mundo e os flamencos do Brasil e os flamencos de Porto Alegre. Falo Uhum. sobre metodologia, sobre técnica, sobre estrutura de baile, sobre planejamento de aulas e por aí vai, É né? muito, Tem é muito rico, né, Cadica? E sim. existe a possibilidade das pessoas adquirirem o livro ainda? Eu tenho poucos exemplares, mas tenho. Eu ainda tenho uma caixa. E lá na editora, ela deve ter mais uma caixa. Daqui a pouco eu consigo com ela também mais uns exemplares. Qual o nome da São editora? poucos. Fala, porque se alguém tiver interesse, já vamos falar agora. Sim, é libretos. Libretos. Libretos, E então pode procurar ou a editora é, Libretos ou a Cadica mesmo, que ela dá a a orientação. dica mesmo. E tinha na Livraria Cultura, ele, por encomenda, eles encomendavam, né? É um livro grande, é um Ele é livro lindo, muito, tem muitas muito bonito. ilustrações maravilhosas e é uma mega É, pesquisa. então dá para Eu encontrar acho que a ainda gente tem comigo. que valorizar nosso produto, né, Cadica? Isso é importante também, né? Sim, sim. E tanta gente quer Legal. comprar um Flamengo, nem todo mundo tem oportunidade de ir para Espanha. Também para importar um livro hoje está caríssimo, né? O euro para nós está super caro. Então, acho que é uma mega dica aí para quem quiser um trabalho de pesquisa ligado ao Flamengo, né? Sim, sim. É um Aproveitem trabalho. os exemplares. E tem a fusão também. Então, tem um capítulo que eu falo sobre, O seu sobre trabalho. como que eu me embasei para fazer o trabalho de fusão. Uhum. Muito legal, muito legal. É. Hoje em dia, tua filha, então, está à frente da tua escola. Como que foi um pouco, me conta um pouco essa mudança da tua vida para um outro tipo de trabalho, para um outro caminho. Tudo bem, você flamenca nunca vai deixar de ser, mas diretamente trabalhando com flamenco hoje você não está mais. Eu pessoalmente não. Até tem uma aula que eu dou que é dançando de tudo um pouco com a Cadica, mas é uma aula muito light, assim, para as mulheres só se divertirem. Então, ali eu dou pitadas do flamenco, tenho algumas, danço com elas um pouquinho, mas eu danço de tudo um pouco. Na verdade, em 2009, eu comecei a estudar PNL e fui me apaixonando para melhorar como pessoa, para melhorar como líder, como mulher. E fui Uhum. me apaixonando. E comecei a estudar coaching, hipnose e mais PNL, comunicação não violenta, e comecei a me apaixonar por isso, porque, na verdade, quando lá na escola, as pessoas já vinham muito conversar comigo, né? Já vinham muito. E eu sentia também, através da dança, o poder que a dança tem de transformar as pessoas, de renovar, de tirar de uma depressão, né? E o flamenco em si, então, que trabalha todas as emoções, né? É, é algo riquíssimo que já me deu uma base, inclusive, sobre trabalhar com emoções, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar PNL, eu via, disse, meu Deus,
quando a gente se conectava com aquilo. Então ali, essa presença na dança já foi algo que me levou também para esse trabalho de autoconhecimento e de perceber o quanto aquilo tinha a ver comigo também. E aí eu fiquei um período bem em dúvida, sabe? Eu não Aham. sabia o que estava acontecendo direito comigo, sobre o flamenco. A minha cabeça abriu muito, né? O Uhum. trabalho de fusão já abriu, aí isso também. Eu comecei a dançar tango também. Comecei a ir muito para Buenos Aires, porque eu sempre me encantei com as danças folclóricas de lá também. Eu gosto do malambo, do bombo, né? Dos palas, da bolhadeira, dessas coisas. Mas aí o tango me pegou. Foi tipo, logo que eu me separei, acho que uma das terapias minhas foi dançar tango. Que legal. E então Maravilhoso. vai abrindo o mapa, abre a tua cabeça, abre a tua consciência, né? E comecei então a ir muito para lá, como tinha trazer muitos professores de tango para cá também. E isso foi ampliando. E Uhum. nisso eu ia fazendo aqueles cursos, até que caiu, tipo assim, ó, um dia lá, eu tô já com várias formações, um professor disse, bah, mas tu daria uma excelente palestrante? E aí eu, tá, vou montar uma palestra então, e fiz uma palestra chamada Reinvente-se, isso em 2015. E Legal. teve uma pessoa que não foi na palestra, e aí me procurou para ser coach dela. Uma contratante minha, que a gente fazia shows no Costão de Santinho, um hotel que tem maravilhoso em Florianópolis, né? Uhum. E aquela contratante queria que eu fosse coach dela. Eu digo, mas não, eu só estudo isso, eu não sou profissional. Não, mas com certeza tu é, eu vi que tu deu uma palestra. E aí foi que eu resolvi começar e foi apaixonante. Na primeira sessão que eu fiz com ela, eu já disse, preciso do método. Agora eu vou agora eu vou. E aí fui, comecei ali em 2015 e foi indo. E aí não parei, e aí E uma nova vertente, né, também para você, do teu trabalho e tudo, né? sim. Então tem esse trabalho do coaching e do trabalho do corpo, que é o Transformance, que é um trabalho onde de imersão, onde tu vai para um hotel e fica lá. Tem muitos exercícios a ver com o corpo e com as transformações que tu tem essas percepções. Trabalha com as emoções. E aí é muito show. É muito legal. É muito legal. Ô, Então é Cadi, apaixonante. e aí eu queria te perguntar, bom, se cair a nossa live, eu vou abrir só mais um pouquinho, porque eu preciso dessa tua resposta, tá? Porque a live, Tá, depois de uma hora, ela cai e a gente pode sim. abrir outra. É, uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, voltando agora a gente para o Flamengo. O que que você diria para essa nova geração, né, que está aqui dançando flamenco, que hoje tem uma internet, que tem toda a informação na mão, totalmente diferente da nossa época, né? Imagina, a gente foi assistir o filme Carmen, olhe lá, né, com VHS, fita cassete, enfim, era totalmente diferente a disponibilidade com o material, né, com o flamenco. Ir para a Espanha era nossa, era muito difícil, a gente, né, ralava para ir, e hoje em dia é tudo tão mais fácil, né, fora a pandemia. O que que você deixa de mensagem para essa geração que está vindo agora com o Flamengo? O que que você acha que é importante que eles se liguem, né, que eles deem valor, que... Qual que é essa mensagem que você acha que é legal deixar? Você com toda a tua experiência. Bom, eu, né, o que que eu vou te dizer? Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais sentir, tá? Sentir do que correr. Então, a velocidade nem sempre vai ser a essência, né? Então, que dancem mais a sua essência, que porque às vezes a gente vai perdendo a coisa tá, às vezes eu noto que tá ficando tão difícil que eu não consigo nem curtir. A velocidade às vezes se acelera tanto e então
consigam ver o bonito no simples também, né? E honrar os antigos que vieram primeiro, né? Aprender também, mesmo que muitos antigos possam não ter essa velocidade, né? Mas então o que eu acho é isso. A técnica é muito importante. Então o que eu tava falando dessa mensagem, na verdade, é isso, é do sentir, é do é a velocidade que eu percebo muitas vezes, né? Tanta e a gente não consegue curtir tanto, mas eu acho que a técnica realmente sempre é algo exuberante, a técnica do flamenco e tudo mais. Mas o meu olhar é isso. Toque mais o coração das pessoas, né? Emocione mais o público. Dance com toda a tua verdade, né? Coloque a tua alma realmente na tua dança, no teu baile, né? E aquilo de honrar quem veio primeiro também, quem chegou antes, a história. Tão importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Da gente valorizar a história, valorizar o conhecimento e isso, o simples, né? Também o beabá, né? A abuela, que nem quando a dança, O flamenco é isso, né, Cadica? Tudo isso que está sim, falando. sim. Lá, imagina, a abuela, as pessoas mais velhas, elas são super respeitadas, elas são colocadas ali, né? Quer dizer, porque o flamenco é isso, e é essa raiz, ele é esse respeito ao quem veio antes. Isso que você está falando é super importante. É. Então, que eu tenho a dizer é isso, assim, é apaixonante. Então, aproveitem também essas possibilidades. O mundo está perto de vocês, o mundo está aí, as pesquisas podem ser feitas e, e pronto. Agora fica um pouquinho mais difícil viajar porque por causa de tudo isso, mas tá todo mundo muito perto. Hoje em dia tu te conecta com as pessoas com muito mais facilidade. Imagina, hoje o Flamengo pode se conectar bem mais, né? Mas assim, na essência é isso. Dance a sua essência, dance a sua alma. Realmente deixe o sentir aflorar do que colocar, às vezes, quem é professor, principalmente, né? E que vai levar o aluno para o palco, e que vai levar o aluno para o tablado, procure tirar os medos dessa pessoa e não colocar mais medos, né? Exatamente. Porque aí vai ser uma dança para sofrer e a gente tem que dançar para ser feliz. Então, Uhum. claro que nós vamos. O flamenco mostra o quanto, para mim, é uma prova de que quanto o hábito, quanto mais tu repete, mais melhor fica, mais harmonioso, mais suave, mais. Né? Tanto que a gente repetiu tanto que a hora que a gente quiser dançar alguma coisa tá dentro, vai vir, porque virou automático para a gente muita coisa. Então, claro que exercitar, repetir, fazer aula, a técnica é muito importante. Mas o que eu acho que quando chega perto daquele momento especial, perto da hora da apresentação, e até mesmo momentos em aula, momentos de mais liberdade, de mais relaxamento, né? De mais vivência, de pele, de arrepiar o que dança, né? Então, que isso venha cada vez mais, que venha cada vez mais o incentivo ao improviso, o incentivo a, não tem certo e errado. Deixa as pessoas bailarem com a sua alma, porque senão a gente vai se bloqueando e se enchendo de medos. E a Exato. gente vai, né, a gente percebe que muitos alunos chegam
abertos, querendo o mundo, e a gente começa a enquadrar eles, daqui a pouco eles já não já perdem aquela aquela leveza, aquela alegria e aquela criatividade em se soltar, né? Que eles conseguiam se soltar no início e depois começa a se prender demais. Então, a gente tem que ter um equilíbriozinho Ah, para manter uma harmonia, uma coisa boa, um bom relacionamento. Eu acho que é isso, que o flamenco cada vez mais se una, que as pessoas se unam e que não fiquem em muitas competições, né? Que eu acho legal. A união faz a força. Uma vez a Andrea trouxe, acho que foi o Miguel Canhas, eu não me lembro se era o Miguel Canhas ou era o Manuel Linhan, acho que era o Miguel Canhas. Veio e teve um problema aqui em Porto Alegre, uma denúncia, um negócio, e a Andrea ia ter que pagar uma multa enorme. Eu disse, não, vamos fazer um espetáculo, vamos fazer nós duas. Vamos fazer, vamos chamar, e tu vai pagar essa multa, né? Então, tinha muitas coisas. A felicidade no lançamento do livro foi assim, eu consegui reunir flamencos aqui na Livraria Cultura, em São Paulo também, consegui levar flamencos e se reunir para o lançamento do meu livro, então foi muito bonito. E eu acho que essa união faz a força sempre, né? Um soma. Quando a gente divulga o trabalho do outro, a gente sobe degraus também. A gente ah, sobe junto, vai todo mundo junto, né? uhum. Então, eu me lembro no Festival Flamenco, uma vez eu consegui patrocínio de um ônibus aqui, de uma empresa de ônibus, e eu levava todos os flamencos para o festival Que em legal. São José. Então, era muito, muito legal aquilo também, proporcionou que a gente andasse junto, que se unisse, porque Ah, a gente vê aí que tem muita, né, rixa isso, mas é normal em todas as áreas, né? É normal em todas as áreas. Mas é. a mensagem que eu deixo é essa, que a gente tem a dança e a arte, principalmente o flamenco é uma arte, né? É, tem que fazer bem, tem que restaurar, tem que construir, né? E não destruir, construir. Tem uma galera aqui, ó. Jeff, beijo. Andréa Guelpa. Ateliê, Ah, André. Pessoal que que deu lindo. aula. Andréa Guelpa tá aí, que amor! Triana Flamenca, Rafe, Que lindo. Recife. Nossa, muita gente. Ô, Cadica, Ai, você sempre foi uma legal. linda, né? Continua igual. Linda por fora e por dentro. Essa pessoa de muita luz. E eu acho que é por isso que você recebe tanta coisa boa da vida, porque você dá muita coisa boa, né? Você está sempre sorrindo, você está sempre para cima. Sempre pensando positivo, e acho que hoje em dia a tua profissão demonstra muito isso, né? Você acolhe, ajuda as pessoas, tá com, né, com esse presente aí para estar ajudando quem precisa, né? Então é muito legal isso. Eu quero te agradecer do fundo do coração, foi um prazer falar com você. Não sei se você quer deixar algum recado de algum trabalho, algum contato seu. Pode falar o que você quiser e agradeço Sim, muito. sim. Bom, primeiro te agradeço porque foi uma sessão de coaching, de terapia, de reviver, de relembrar bons momentos, histórias de vida, né? Foi uma parte, e é uma parte. Olha lá a Lucimara dizendo que a dica mãezona do grupo Paixão Flamenca. Ela dançou muitos anos lá comigo. Mara Maria. Então, é um pedaço da minha vida, é um momento que segue, que eu agradeço a Emily, filha, e a Denise, que estão lá comigo, e a Ana Medeiros, por darem continuidade. A Nina, minha filha, que é a professora de flamenquinho, que está aqui. Nina, vem aqui rapidinho para mostrar a tua carinha. Hoje ela deu 3 aulas online, para 3 crianças, aulas particulares. Então, Ai, que linda! essa Tudo é a bom? minha, é a minha Tudo pequena, bem? tem 19 Uma anos. pequena que tá com quantos anos?
Tô com 19. 19. Maria. Se é sua mãe, eu É. vou te falar, hein? Ela caprichou. E tenho a Kátia, minha outra filha, que é professora de flamenco também, dançou muito, muito, e só ela não está dando aula no momento, mas a hora que der, sabe, professora. Bailarina no palco também maravilhosa, mas assim, sabe dar uma aula também muito boa. E ela E mescla o funcional também com o ela é flamenco. professora de treinamento funcional hoje. Lá na escola nós temos isso também. Então a Kátia foi um pouco mais para essa área, mas é flamenca também. Quer dizer Então que é isso. a mãe foi exemplo para uma galera aí, todas as filhotas. Sim. A dica que eu deixo tem esse espetáculo agora, Som da Madeira, que vai ser um espetáculo que vai ter convite para vender online, né? Foi realizado agora semana passada, elas gravaram num teatro aqui em Porto Alegre por um projeto. Esses projetos, né? Elas passaram no projeto. Então, muito Aham. legal. Nós vamos talvez lançar o espetáculo online também, que foi gravado ano passado no Teatro São Pedro, que é o Sério. Pulsar, que vai estar Uhum. muito lindo, um espetáculo que tem flamenco e tem a fusão, muito legal. E deixo aí. Coisas estão sempre surgindo, né, gente? E eu convido para um workshop, quem quiser aparecer para o Transfordense. E seguido eu estou fazendo exercícios. Amanhã mesmo eu faço a dança dos chakras, dançando 7 chakras. Então tem várias pessoas já que já se inscreveram, vai ser online comigo. Então eu faço um Delícia. trabalho aí. Estou trabalhando mais online porque minhas metas é viajar bastante, é morar em lugares do mundo e poder trabalhar online. E poder, então, morar um pouco em Buenos Aires, viver um pouco mais o tango e o flamenco lá, porque lá tem a Janina Martinez e a Nina Aham. Martinez, que é uma flamenca também muito querida, amiga, que já veio a Porto Alegre. Sempre que eu vou a Buenos Aires também, a gente entra em contato e tá junto. E eu tenho vontade de morar em Portugal, dar cursos lá, dar cursos pelo Brasil. Os Que flamencos. delícia. Uma vez começou essa minha história, uma vez que eu fui para São José e dei lá o curso de criatividade flamenca. E Uhum. era, e era baseado no meu pós em dança. O pós em dança me despertou para esse lado da liberdade, do fluir, de dançar mais essa liberdade toda. Olha, a Emily colocou uns links lá do Ah, que espetáculo. bom, Emily. Olha lá, gente. Ela colocou o link. Ai, bacana. Isso aí. Mas a gente Ai, pode que lindo. achar todas as informações tuas no Instagram ou no Facebook, né, Cadica? Sim, sim. Elas vão estar divulgando bastante, tanto a Emily quanto a Ana, né? Elas vão estar Hum. divulgando bastante esses espetáculos. E no Instagram da Cadica Companhia de Dança, que hoje a Emily é a diretora, né? Vai ter sempre alguma novidade. E eu danço só de improviso Olê! agora. Mas é assim que tem que cantar, de improviso. Que nem você falou no começo. Hoje em dia a gente tem muito mais vergonha, né, Cadica? Muito menos vergonha, aliás, Muito menos. menos, menos. A maturidade traz pra gente, né? Algo que é esse entendimento que você falou, a dança é libertadora, né? Ela não pode aprisionar. Então, a É isso aí. técnica é uma consequência, né, na verdade, do que a gente tem que fazer, né, quando está em cena, ou quando está numa ruerga, ou quando está em casa, né? É isso aí. É isso aí. Ah, é Eu, verdade. bom, deixa um beijo para todos. Eu queria muito saber direito quem estava aí, mas aí eu boto o óculos, tiro o óculos. Eu vi algumas pessoas, fico muito, muito feliz por esse A momento Isadora Arruda estava aí mágico. também. Isadora, um beijo. Ai, que Linda. lindo! Então é isso, de saber que o Flamengo tá dentro de nós, tá dentro de mim e tá dentro de cada um que ama o Flamengo, né? Porque não é só de quem atua como no baile, no cante, na guitarra, na música, é os apreciadores, todos somos flamencos, todos que amam essa arte e valorizam são flamencos também, né?